E se eu dissesse que o universo, a própria existência que você conhece, não começou com uma explosão ou uma aventura cósmica, mas com um som? Não, não um som qualquer, mas um som primordial, vibrante, que ecoou nas profundezas do caos, dando origem a tudo o que é, foi e será. Parece fantástico, ou talvez uma verdade escondida sob os véus do tempo e do espaço. Em muitas tradições espirituais antigas, esse som não é apenas uma abstração. Ele é visto como a força criadora que molda e sustenta a realidade. Um som sagrado, quase inefável, que permeia todas as coisas, que reverbera pelos campos do cosmos, atravessando os tempos e conectando todas as formas de vida. Os antigos misturavam sabedoria profunda com experiências místicas, tentando de maneiras sutis traduzem o que só pode ser sentido, mas nunca totalmente compreendido. Neste vídeo, vamos adentrar os mistérios desse som primordial. Através de culturas antigas, mitos e filosofias, vamos explorar a ideia de que o som é, na verdade, a chave para entender o universo. Como ele apareceu? O que isso significa? É como essa onda vibrante de energia que atravessa o espaço-tempo ainda influencia o mundo em que vivemos hoje. Vamos buscar nas camadas mais profundas do oculto, onde ressoam as respostas para os maiores enigmas da humanidade. Mas antes de mergulharmos, permita-se questionar. E se a realidade ao seu redor na verdade, a reverberação de algo muito mais antigo e vasto do que você jamais imaginou? Um som que talvez ainda esteja esperando para ser ouvido. Para entender o poder desse som primordial, precisamos voltar no tempo, para as civilizações e tradições que primeiro procuraram desvendar o segredo do universo. Há milhares de anos, culturas antigas acreditavam que o som era o alicerce de tudo. Não é uma invenção humana, mas uma força cósmica, um princípio fundamental que rege a criação. Na Índia, por exemplo, o conceito do Om, a sílaba sagrada, é central em muitas tradições espirituais. Considerado o som primordial, Om representa a vibração fundamental que deu origem a tudo o que existe. É o som do universo, a essência do Brahman, o princípio absoluto. Quando pronunciado, Om não é apenas uma palavra. É um portal para uma experiência direta com a realidade cósmica. Um lembrete de que tudo está interligado e que tudo surge do mesmo som inicial. Nos textos herméticos, como o Corpus Hermeticum, também encontramos o eco dessa verdade. O Logos, a palavra divina ou o som primordial, é descrito como o princípio criador. A ideia é que, através da palavra, o universo foi modelado, trazendo à existência toda a ordem do cosmos. O som, então, tem o poder de manifestar a realidade, dando forma ao caos primitivo. Na antiga Grécia, os filósofos pré-socráticos como Pitágoras e Heráclito compreenderam algo de maneira semelhante. Para Pitágoras, a harmonia do cosmos era regida pela música das esferas, uma música celestial que guiava os movimentos dos astros e os ritmos da natureza. Heráclito, por outro lado, acreditava que o universo estava em fluxo constante, mas ainda assim era sustentado por um princípio unificador. A Logos, a palavra, ou o som que unifica o caos. Essa ideia de que o som é a essência de tudo não se limita apenas a essas tradições ocidentais e orientais. Na África, entre os povos ancestrais, o som era muitas vezes considerado uma força divina, essencial para invocar os espíritos e manipular a realidade. O som do tambor, por exemplo, foi usado para conectar os seres humanos ao mundo espiritual, criando uma ponte entre o visível e o invisível. É interessante notar que, ao longo da história, o conceito de algo primordial foi muitas vezes escondido, disfarçado ou esquecido, talvez porque sua verdadeira natureza seja impossível de
ser totalmente compreendida pela mente humana limitada. A sabedoria antiga muitas vezes foi envolta em simbolismos para proteger o que estava além da percepção comum. O conhecimento de que o som, a vibração, é a força criadora do universo foi guardada por poucos, transmitida por meio de mitos e rituais, de forma a preservar seu poder. Por que essa verdade foi escondida? Porque, como qualquer poder verdadeiro, o conhecimento sobre o som primordial exige sabedoria para ser compreendido e respeitado. Revelar demais sobre ele poderia desequilibrar aqueles que não estavam preparados para compreendê-lo. Como uma chave mágica, o som primordial é ao mesmo tempo a chave para a criação e a destruição, a harmonia e o caos. E talvez essa seja a razão por tantas culturas, em tempos antigos, a ocultaram em seus ensinamentos mais secretos. Agora que começamos a perceber a imensidão desse conceito, vamos mergulhar nas profundezas do que exatamente é esse que é primordial e como ele funciona. Para compreender a natureza desse som, precisamos começar a pensar além da nossa percepção comum de som. Não se trata apenas de vibrações que podemos ouvir com nossos sons físicos, mas de uma vibração cósmica, uma frequência que ressoa através de toda a existência. Imagine por um momento que o universo não é um conjunto estático de coisas, mas sim uma vastidão de vibrações em movimento constante. Tudo, desde os planetas em suas órbitas até a luz que percorre o espaço, está em ressonância. O som primordial, então, é a frequência fundamental que deu início a essa dança cósmica. Ele é, de certa forma, a primeira batida de um coração universal, pulsando e gerando vida. Essa ideia se reflete no conceito de vibração, que aparece em diversas tradições esotéricas. O som primordial pode ser entendido como a frequência básica de todas as coisas. Na física quântica, por exemplo, a ideia de que a matéria é composta por partículas subatômicas vibrantes ecoa esse antigo entendimento. Tudo o que vemos e tocamos é, na essência, uma manifestação de padrões de vibração, e esses padrões foram concebidos com um som inicial, uma vibração fundamental que se planeja para criar o universo. Esse som, ou vibração primordial, não é estático. Ele se propaga, se ramifica, se transforma. E como toda vibração tem uma frequência, isso sugere que, em algum nível, o universo tem uma nota ou melodia fundamental. Essa nota cósmica tem o poder de criar e destruir, de manter a ordem ou de gerar o caos. A ideia de uma harmonia cósmica que reverbera através das esferas do universo já foi intuída pelos antigos astrônomos e filósofos. Para Pitágoras, o cosmos era uma sinfonia gigantesca, onde cada estrela, planeta e átomo era parte de um conjunto harmônico de frequências. Mas o que realmente acontece quando esse algo primordial se manifesta? Quando essa vibração inicial começa a se expandir, o som primordial começa a dividir-se em diversas frequências, criando os elementos fundamentais da matéria. Como as ondas do mar, que se espalham em diferentes ritmos e formas, o som primordial se transforma, gerando uma multiplicidade de criação. Cada nível de manifestação, seja uma estrela, um planeta ou uma célula viva, é como uma onda que surgiu dessa primeira vibração. Essas ideias não são apenas abstrações místicas ou filosóficas. Elas podem ser vistas de forma tangível através da ciência moderna. O conceito de frequência de ressonância na física descreve como objetos podem entrar em sintonia com frequências naturais, gerando ressonância e amplificando certos efeitos. Da mesma forma, em um nível cósmico, o som primordial é a frequência básica de ressonância que permeia e sustenta o tecido da realidade. Mas aqui surge uma questão intrigante. Se o som primordial gerou o universo, por que ele se perdeu? Ao longo do tempo, onde está essa vibração agora?
É possível ouvir esse som, sentir sua presença? Em muitas tradições, diz-se que o som primordial ainda está conosco, presente em tudo. Mas para aqueles que estão em sintonia com a frequência do cosmos, ele se revela apenas em momentos de profunda meditação ou em estados elevados de consciência. Ele não é um som que se ouve com os ouvidos, mas algo que se sente nas profundezas do ser. O som, então, não é apenas uma questão de percepção auditiva. Ele é uma chave que pode abrir a percepção do nosso ser mais profundo e nos conectar com a essência do cosmos. Neste ponto, já podemos começar a vislumbrar o poder desse som primordial. Mas o que ele realmente significa para nós, como seres humanos, vivendo em uma realidade multifacetada e cheia de desafios? Como essa vibração cósmica pode impactar nossa vida cotidiana? Vamos explorar isso mais profundamente a seguir. Agora, vamos aprofundar ainda mais, explorando o significado oculto e as implicações cósmicas de algo primordial. Sabemos que ele é a chave para a criação e manifestação, mas como ele realmente influencia o nosso mundo, o nosso ser e a nossa realidade? Para entender isso, devemos ir além da ciência e adentrar o reino do misticismo, onde as fronteiras entre o visível e o invisível se tornam cada vez mais tênues. Nos ensinamentos esotéricos, o som primordial não é apenas uma força que dá origem ao universo físico. Ele também carrega um poder espiritual profundo. Esse som, essa vibração cósmica, é vista como a expressão do princípio divino que sustenta todas as formas de vida. Ele não apenas cria a matéria, mas também a energia, a consciência, o espírito. Essa é uma das grandes verdades escondidas. O som é a ponte entre o físico e o metafísico. Na tradição hermética, a lei da correspondência ensina que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa máxima nos sugere que o que acontece no plano físico tem ressonâncias e reflexos nos planos mais sutis da existência. Portanto, o som primordial não apenas formou os átomos e as estrelas, mas também se reflete nas nossas emoções, pensamentos e ações. Somos todos, de certa forma, feitos da mesma vibração, da mesma frequência. A realidade material é apenas uma manifestação mais densa dessa vibração. Agora, vamos tocar em algo mais profundo: os mitos. Em muitas culturas, o primordial é descrito como sendo guardado ou oculto por uma entidade ou força superior. Em algumas tradições, o que é guardado nas profundezas do oceano ou nas cavernas sagradas, acessível apenas àqueles que têm o conhecimento ou a preparação necessária para ouvi-lo. A ideia de que o som primordial está escondido sugere que há uma grande verdade que foi deliberadamente ocultada, um segredo que precisa ser revelado a quem está pronto para compreendê-lo. Este conceito de revelação e mistério está presente em muitas culturas, desde os mistérios egípcios até os ensinamentos iniciáticos dos templos gregos. Em uma outra perspectiva, o som primordial é visto como uma força criativa ativa, que não se limita a um passado remoto. Ele continua a reverberar, de maneira imperceptível, através da realidade que habitamos. Esse som, que foi uma força inicial de criação, nunca realmente desapareceu. Ele está sempre presente, pulsando na tessitura do tempo e do espaço, influenciando a realidade ao nosso redor. De acordo com as tradições de algumas escolas esotéricas, a capacidade de acessar esse som ou de entrar em sintonia com ele é o que permite ao ser humano alcançar um estado superior de consciência. Aquele que consegue se conectar com essa vibração cósmica transcende as limitações da matéria e alcança a verdadeira liberdade espiritual. Aqui surge uma reflexão fundamental. O som primordial tem um poder imenso,
mas também é misterioso e paradoxal. Assim como a criação do universo a partir do caos inicial, ele contém tanto o potencial de criação quanto de destruição. O som primordial pode gerar a ordem cósmica, mas também é a força que, quando distorcida, pode levar ao caos. Não podemos esquecer que a energia contida nesse som é, ao mesmo tempo, uma energia criadora e uma energia destrutiva. Algo que é tanto criador quanto transformador. Há um enigma profundo aqui. Se o som primordial gerou o universo, por que ele permanece imperceptível para a maioria de nós? Talvez, de acordo com algumas tradições, esse seja um teste de percepção, uma qualidade que só pode ser acessada por aqueles que, espiritualmente, atingiram um nível de pureza e compreensão. E se isso, ao ser ouvido ou sentido corretamente, pudesse nos revelar as verdades mais profundas do universo? Talvez seja por isso que tantas culturas se dedicaram a práticas como a meditação, o cântico de mantras e os rituais sagrados. Essas práticas são, na verdade, formas de relembrar e reavivar a conexão com o som primordial. Afinal, em um mundo repleto de distrações e ruídos, como podemos ouvir essa vibração cósmica? E mais importante, estamos prontos para ouvir? Isso nos leva a uma última questão, mais difícil e mais intrigante. Como essa conexão com o som primordial pode transformar a nossa percepção da realidade e, assim, transformar a nossa vida? Vamos explorar isso de forma mais profunda na próxima sessão. Agora que já revelamos os mistérios do som primordial, é hora de refletir sobre como esse conhecimento pode ser aplicado em nossa vida cotidiana. Afinal, se o som primordial é a chave para a criação e a transformação, como podemos sintonizar essa frequência em nossas próprias experiências? Como podemos utilizar essa sabedoria antiga para melhorar nossa consciência, nossa saúde mental e até mesmo a nossa espiritualidade? Uma das formas mais diretas de acesso, o som primordial, é por meio da meditação. A prática de meditar com o foco na respiração e na reprodução de sons específicos, como o Om, ajuda a entrar em sintonia com a vibração cósmica. O som do Om, que ressoa profundamente no âmago do ser, é conhecido por excitação à mente e abrir portas para níveis elevados de consciência. Através dessa prática, podemos aprender a silenciar o ruído da vida cotidiana e criar um espaço interno de paz, onde o som primordial pode ser sentido. Mas a meditação é apenas o começo. À medida que você se tornar mais sensível às frequências ao seu redor, será capaz de perceber como o que pode moldar a sua realidade. No campo da física quântica, sabemos que as vibrações influenciam a matéria. Esse princípio também é válido em um nível mais espiritual. Quando conseguimos alinhar nossa energia pessoal com a frequência do primordial, criamos uma ressonância que pode afetar nossa realidade de maneiras poderosas. Há um exercício simples que você pode tentar para se conectar com o que é primordial. O exercício do ouvido interno. Feche os olhos e entre em um estado de relaxamento profundo. Deixe a mente se entusiasmar e comece a focar na vibração da sua respiração. Com o tempo, você receberá a sensação de um som sutil, talvez como um zumbido ou uma vibração, que é a manifestação do som primordial. Esse som é uma expressão de sua própria conexão com o cosmos. Quando você se alinha com essa vibração, começa a perceber que o mundo ao seu redor ganha uma nova profundidade, como se você estivesse tocando uma realidade mais profunda e verdadeira. Outro método poderoso para se conectar com o primordial é o uso de cânticos e mantras. Muitas seguranças antigas acreditavam que o som não tinha apenas o poder de alterar a nossa consciência, mas também de curar o corpo e a mente. Mantras como o Om Mani Padme Hum
ou Sohum, são formas de invocar as energias cósmicas e estabelecer uma sintonia vibracional com o universo. Ao cantar esses mantras, você está, na verdade, criando uma ressonância interna com as frequências universais, ajudando a desbloquear padrões de energia em seu corpo e mente. Agora, é importante lembrar que ao buscar essa sintonia com o som primordial, você pode encontrar obstáculos no caminho. Nossa mente, constantemente bombardeada por ruídos e distrações, tende a se afastar da quietude necessária para ouvir esse som. A chave é persistir. Como qualquer prática espiritual profunda, a conexão com o som primordial exige personalidade e dedicação. O som, com sua potência transformadora, não pode ser apressado. Ele deve ser ouvido no seu próprio ritmo. Além disso, a verdadeira transformação não vem apenas de ouvir o som, mas de viver em harmonia com ele. Através dessa prática, você começa a perceber que a vida em si é uma sinfonia, uma dança vibratória que vai além da percepção física. Cada pensamento, cada emoção, cada ação tem uma frequência, e ao alinhar-se com a frequência primordial, você começa a viver de acordo com a verdadeira ordem do cosmos. O som primordial, quando corretamente percebido e internalizado, começa a influenciar até mesmo suas escolhas diárias, sua forma de se relacionar com os outros e sua visão de mundo. Em última instância, conectar-se com o som primordial é muito mais do que uma prática espiritual. É uma maneira de viver de forma mais autêntica, mais consciente. Você começa a perceber que sua vida é uma criação contínua, alimentada pela vibração do universo, e que você tem o poder de moldá-la de acordo com a harmonia do cosmos. Em um mundo onde o caos e a dissonância muitas vezes dominam, essa sintonia com o som primordial pode ser a chave para encontrar paz interior e equilíbrio. Por isso, ao integrar esses ensinamentos em sua vida, você não só começa a acessar uma verdade cósmica profunda, mas também a viver uma vida mais plena e transformadora. O som primordial, afinal, não é algo que está fora de nós. Ele é uma essência de nossa própria existência. O desafio é, então, ouvir, sentir e viver essa vibração em cada aspecto de nossa jornada. Agora que viajamos juntos através do mistério do som primordial, talvez você se pergunte: o que isso realmente significa para a minha vida? O que podemos aprender e aplicar da antiga sabedoria sobre o som que criou o universo? A resposta, ao mesmo tempo profundo e simples, é que a chave para a compreensão do cosmos e de nosso lugar reside em nossa capacidade de sintonizar as vibrações que permeiam toda a existência. O som primordial, a frequência que deu origem a tudo o que conhecemos, é uma verdade universal que nos conecta a todos, desde os átomos mais pequenos até os confins do universo. Ele é a força criadora, a essência que sustenta a vida e a destruição, o princípio da harmonia que governa o caos. E, de certa forma, esse som ainda está conosco, reverberando no fundo de nossa consciência, esperando para ser ouvido. O convite, então, é claro: busque essa sintonia. Abra seus ouvidos internos, mergulhe na quietude da meditação e ouça a frequência do cosmos. Reflita sobre a verdade de que você não está isolado em um universo indiferente. Você é uma extensão dessa grande sinfonia cósmica. Quando você sintoniza sua própria vibração com o som primordial, você desperta para um novo nível de consciência, onde as separações desaparecem e tudo se torna interconectado. Mas a verdadeira transformação não acontece apenas ao ouvir. Ela acontece quando você vive em harmonia com essa frequência. Ao aplicar esses princípios, você começa a perceber como as emoções moldam suas escolhas, suas relações e a forma como interage com o mundo.
Você é, afinal, um reflexo desse som primordial. Então, a grande pergunta que deixo para você é: você está pronto para ouvir o som que criou o universo? Você está preparado para se alinhar com a frequência cósmica e viver de acordo com a harmonia primordial que governa tudo o que existe? Esse é o caminho da verdadeira transformação e o segredo que, ao longo da história, poucos tiveram a sabedoria para compreender. O som primordial não é apenas um mistério perdido nas páginas do tempo. Ele é, na verdade, o segredo da criação, vivo e pulsante, esperando por aqueles que desejam ouvir. Agora, cabe a você dar o primeiro passo.